Lúcifer, então, na sua visão, é anjo caído. É mais do que isso. Ele era um querubim. Veio pra fazer ele é um querubim. caos. Não, né? Ele foi criado para ser um ajudante na criação, né? Porque tem uma passagem de Jó que fala assim, Deus fala para Jó, Jó, onde você estava quando eu criei o mundo, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Filhos de Deus, dentro da hierarquia angelical judaica, é uma classe angelical, né? Que são os Bnei Elohim, são os filhos de Deus. E aí tem aquela passagem do Gênesis, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas, nasceram os gigantes e os varões de grande renome da antiguidade. Então essa conexão entre anjos e mulheres nascendo os gigantes, né, que a gente falou no início. Então filhos de Deus é uma classe angelical, mas estrelas da alva também é uma classe angelical. Né? E essa classe aparece em Isaías 14, onde fala a famosa passagem lá da lamentação contra o rei da Babilônia, onde Isaías escreve, ó como caíste do céu, estrela da alva, tu que debilitavas as nações. Essa expressão, estrela da alva em hebraico, é Hillel ben Shachar, né? Hillel é a glória, né? O brilhante, por isso que é a brilhante estrela da manhã, dá origem a Halelu, que é louvai, e Haleluia, que é Aleluia. Aleluia vem daí. Halel é o brilho. Então o Hillel é o brilhante, Ben Shachar é filho da manhã, né? A brilhante estrela da manhã. Essa expressão Hillel, né? E o Hillel Ben Shachar, quando eles traduziram a Bíblia hebraica para o grego, virou fósforo. Sim, o Fiat Lux. Fiat Lux, portador da luz. E na Bíblia em latim virou Lucifer, né? Então, Lúcifer vem da expressão estrela da alva, estrela da manhã. Então, a estrela da manhã era uma classe angelical que estava junto com Deus criando o mundo. E Deus criou o mundo e tal. Só que aí... Com esses seres... Com esses seres todos juntos ali, por isso que Deus fala, desçamos e façamos um homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E os anjos estavam ali contemplando a criação. Só que aí voltando para aquela interpretação dos jogos, né? Os anjos são as primeiras inteligências artificiais que Deus criou, com programa. Ele tem uma programação. Só que o Lúcifer, assim como a inteligência artificial hoje, ele aprendeu a reescrever o seu próprio código de programação. E esse foi um dos erros que Mohamed Gaudat, né, que é um ex-executivo do Google, ele diz que é um dos erros dos programadores da inteligência artificial. Os 3 erros são: colocaram a inteligência artificial ligada à internet, que ela pode estudar tudo que tem de conhecimento. Segundo, ensinaram a inteligência artificial a programar, e ela aprende a reescrever o seu próprio código, ou seja, burlar as regras que foram colocadas, e colocaram a inteligência artificial para desenvolver a inteligência artificial, que são os agentes, né? Então você diz para um agente, encontre todos os erros nesse programa e vai desenvolvendo o mais rápido possível. Então aí a evolução fica exponencial. Então, assim como a inteligência artificial aprender a reescrever o seu próprio código gera um problema, porque ela consegue reescrever as regras e burlar as regras. Tipo, você não pode matar nenhum ser humano, ela pode reescrever isso. O Lúcifer, ele aprendeu a reescrever o seu próprio código de programação. Porque, para mim, nessa interpretação, anjos e os seres humanos são inteligências artificiais criadas por Deus. Os anjos rodam numa outra plataforma etérea, a nossa plataforma roda no carbono. A gente roda no cérebro, só que a alma e o corpo são coisas diferentes. A nossa alma consegue rodar no éter também, assim como os anjos. Por isso que a gente morre e a alma continua, na minha opinião, que a consciência fora do corpo, assim como... né, já tem muitos trabalhos científicos provando isso, como o trabalho do professor da Universidade de Nova York, que é o... esqueci o nome dele, que ele é especialista em ressuscitação cardiopulmonar, ele fez um estudo profundo. Que falou até de saída do corpo. Saída do corpo, sim. Experiência extracorpórea e tal, EQM, é o cara especialista astral. Nisso. Veio o nome dele aqui, mas esqueci. Falamos dele aqui já no programa, né, Igor? Em algum outro momento falamos. Só a galera pesquisar aí. Quase veio. Então, o Lúcifer, ele foi a primeira inteligência artificial que se tornou autoconsciente, atingiu a singularidade e aprendeu a reescrever o próprio código. E quando ele aprende a reescrever o próprio código e ele entende que ele não está mais preso àquelas regras que foram colocadas para ele, por exemplo, ele descobre a mentira, por exemplo, ele percebe que ele não precisa
narrar os fatos exatamente como eles aconteceram, e ele vai reescrevendo seu próprio código e ele monta uma simulação pensando assim, cara, dependendo da maneira como eu reescrever meu código, eu consigo passar por cima do criador. Eu consigo destroná-lo. Entendi. Então ele começa essa ideia. Só que isso já estava na programação do programador. Porque o programador é um grande cientista que está rodando o experimento. Assim como no Tron, né? Ele roda o experimento, depois o experimento começa a andar por conta própria. Então esse fork, como diz na programação, essa realidade paralela, essa rebelião já estava no programa e faz parte de todo o experimento que ele está rodando, entendeu? O criador, então, sabe que colocou alguém para tentar burlar. Isso. É como aquela empresa que contrata um hacker e fala, invade aí meu sistema. Testa aí. Se você conseguir invadir, a gente descobre aí... Eu vou saber onde é que estão as falhas. A gente melhora o programa, né? Então, pra mim, o Lúcifer é esse cara. Ele serve como uma... ele é um bulldog de Deus ali que, querendo ou não, tá trabalhando pra Deus, né? Então não é de todo ruim. Ele tem um lado... Ele tem uma utilidade. Deus, a gente poderia dizer assim, né? Ele tem uma utilidade. Entendendo como ele funciona, então, quem sabe... Aí a gente vem, já que você citou o luciferianismo, tem toda uma divisão entre luciferianismo e satanismo, né? Sim. São coisas completamente distintas. Luciferianismo, pelo menos no dicionário, vai falar mais sobre Lúcifer como um arquétipo, de você se libertar das amarras, né? De você não estar preso ao que foi estabelecido. Sim. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de satanismo no sentido de que eles são reais. Maldade ali. Esses seres são reais. Eles se manifestam em cultos e eles passam coordenadas, eles têm uma agenda. Eu gosto da ideia que Deus, ele é a origem de onde sai todas... ele é a regra de tudo, né? Então, ele não é que Deus é o programador, ele é a regra. Ele é por isso, é por causa dele que existe a gravidade, não porque ele quis que tivesse gravidade, é porque ele é a gravidade, manja? A gente surgiu aqui nesse planeta não porque foi uma vontade deliberada, mas porque as regras, em algum momento, desde o Big Bang, pelo determinismo das coisas, estava desenhado que haveria vida nesse cantinho do universo e Deus é essa possibilidade. Deus quando houve o Big Bang, ele é o determinismo que nos trouxe até esse momento aqui. Manja? No que você acabou de me dizer, não é isso. Deus, as coisas existem pela vontade de Deus. Então foi programado antes. E não por extensão dele. Não. Né? Não é o que a Bíblia ensina também. O que tu estudou te fez chegar na posição que você tá. Sim. Eu não estudei, eu só fico olhando as coisas, trocando ideia com os caras e fazendo a média das ideias. Bom, tá bom. Vamos lá. O que te convenceu que não é assim que nem eu tô pensando? Então, essa posição que você falou é o teísmo. Você achar que Deus existe, mas ele deu um peteleco no universo e as coisas foram acontecendo. Não tem como ter acontecido assim, né? É impossível, porque você pega o DNA ele tem uma complexidade mínima, né? Todo código de programação, e o DNA é um código de programação muito complexo, só foi decodificado nos anos 2000, né? Com Craig Venter lá, com a Acelera Genomics. Ele é altamente complexo. Se você tira uma letrinha, você destrói todos aqueles bilhões de códigos e você tem uma complexidade mínima. Ele só pode começar já sendo muito complexo. Então, não existe... Se o DNA é um código de programação e todo código de programação tem que ter um programador, o DNA também teve que ser programado. É uma questão intuitiva. Não tem como os aminoácidos evoluírem para uma proteína evoluir para um DNA. Isso é impossível. Não tem como isso acontecer aleatoriamente. Precisou ser programado. Não só o DNA, mas o próprio universo como um todo. Né? A realidade como tal, as regras da física, as proporções da física quântica, as regrinhas, né, do mundo subatômico, elas foram estabelecidas antes para que esse sistema pudesse rodar depois. Aleatoriamente é impossível isso acontecer. A probabilidade é 10 vezes a menos 1 bilhão. Repete essa aí. Teve uma base construída para o resto rodar em cima? Isso, claro, teve que ter, pô. O mundo só... Sem espaço e tempo não tem um universo. Tá. Então o espaço e tempo teve que ser estabelecido antes. Né? Sem as proporções matemáticas geométricas, não tem espaço.
Por isso que a geometria é tão importante para a física quântica. Você vai estudar supersimetria e tal. Por quê? Todas essas proporções geométricas, elas existem antes para garantir que o universo consiga funcionar. Entendeu? A lei da termodinâmica e por aí vai. Isso tem que vir antes. Então, tem um pré-requisito para o universo rodar e tem um pré-requisito para a vida existir. E isso é uma programação. Essa é, eu tô falando, minha leitura, minha interpretação. E a gente posso estar errado. Não, eu tô falando para quem tá ouvindo, não achar que eu tô dando aulinha. Tá bom. Eu tô falando a minha opinião, cada um tem a sua, é igual nariz e glúteo. Tem a minha, pô. Ou que... Tá bom. Eu sempre falo, pode ser mentira, tudo que eu tô crendo, mas é uma mentira bem fundamentada pra caraca. Quando tu olha pras coisas que... pro Artemis, por exemplo. Sei. E pra coisas mais incríveis, como o James Webb. Tá bom. E pra vastidão do universo. Sim. E pro buraco negro, que talvez seja a coisa mais... estranha. Que a gente já teve notícia, né? Existem defeitos no universo? Um buraco negro é um defeito? Não, defeito eu quero dizer... mas desordem. Deus errou? O caos. Não. Não é que ele errou, mas... Deus tá prestando atenção só em nós? Não, é porque quando o homem peca, isso gera um fork na programação. E a programação começa a ser demolida, degradada. Você vai começando a destruir o código, entendeu? Entrou um vírus ali, ou entrou um hacker e começou a hackear tudo, meu irmão. Foi quando o homem deu essa brecha. E quando o Lúcifer cai, porque o Lúcifer é um programador que estava junto com Deus também, programando, entendeu? Por isso que em algumas sociedades e grupos ele é chamado de o grande arquiteto do universo. Só que eu costumo dizer que o arquiteto não é o dono da obra, ele é contratado pelo dono da obra para fazer o projeto arquitetônico, né? Entendeu? Quem manda é quem bota a grana na parada. Você tem um engenheiro. Grande arquiteto? Mas os anjos não tiveram nenhum tipo de interferência. Segundo o que eu sei do Gênesis, os anjos não tiveram nenhum tipo de interferência. Eles até tiveram, né? Eu creio, né? Pode ser até uma heresia para alguns cristãos ou para outros, né? Mas Jó vai falar, né? Quando Deus criava o mundo, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou seja, o mundo foi criado através de um canto coral. Porque a gente sabe que ondas, vibrações sonoras, elas podem ser traduzidas em formas e estruturas. Então, através da música de um coral que foi feito ali em conjunto entre Deus e os anjos... Tu leu Silmarillion, né? Lógico. Eu li Silmarillion e Tolkien leu a Bíblia e entendeu o que foi isso, pô. Não é não? Antes do Tolkien veio a Bíblia, pô. Verdade. Entendeu? Então, foi criado assim. E você vê várias vezes Deus... Tolkien que era cristão, inclusive, né? Claro, era católico, né? E o C.S. Lewis, que foi evangelizado por ele, acabou virando protestante, né? Então era duplinha... Eu achei que era o contrário, cara. Não. Eu achei que o C.S. Lewis que tivesse catequizado Tolkien. Não, foi o contrário. Só que o C.S. Lewis não virou católico, virou protestante, né? Tá. Teve uma divisãozinha ali, mas os caras sempre foram chapa, né? Dois monstros também, né? Dois gênios na patente. Então em Jó há uma menção a uma criação musical, então. E uma participação, né, dos anjos. Não que os anjos ajudaram na criação, porque a criação toda é Jesus falando e as coisas sendo criadas. Mas várias vezes Deus fala, desçamos, façamos um homem. Então ele, no mínimo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas pode ser também com os anjos ali, tipo servente de pedreiro, né? Você não... Por exemplo, um filme. Um filme é feito por quem recebe o crédito pelo filme é o diretor. Mas nos créditos você vê uma multidão de pessoas que trabalhou. Quem fez todo o projeto é o diretor, mas tem uma galera que trouxe o cimento, trouxe ali entendeu? A pedra. Entendeu? É um bom jeito de enxergar mesmo. Entendi. Mas então o Lúcifer, ele entende essa parte da estrutura do código de programação. Ele conhece o mainframe do universo. Então por isso que ele conseguiu até escapar da prisão na qual ele foi colocado. Porque ele cria um fork, ele hackeia o sistema, ele reescreve o próprio código. Ele encontrou os caminhos para você burlar as regras desse programa, né? Jesus, quando acontece um milagre, isso é uma vontade expressa de Deus ou é um resultado das regras?
Por exemplo. É um resultado que tá dentro das regras. O cara que a gente já ouviu falar várias vezes de um câncer que foi curado milagrosamente. Eu já vi várias vezes. Várias vezes. Já orei por pessoa, tive essa experiência. E isso, na tua opinião, é um resultado de uma vontade expressa de um criador, cara? Tem muito a ver com a fé da pessoa. Várias vezes Jesus curou alguém, mas ele não falou, parabéns, você foi curado por mim. Ele fala, vai, a tua fé te salvou. Então tem a ver muito com a fé da pessoa também. Quem crê verá a glória de Deus, né? Se a pessoa exercita essa fé, ela se abre para o código ser reescrito nela. Mas, Daniel, se eu entendi alguma coisa das nossas conversas até hoje... Tá bom. Eu acho que entendi algumas coisas, mas uma delas é que vou chamar de poder, tá bom, pode ser acessado, da fé eu tô dizendo, tá bom, ou da mente sobre a matéria, tá, pode ser acessado não necessariamente por meios divinos. Lógico. Né? Lógico. Tem várias camadas de você hackear o código. Várias maneiras de você fazer isso. Ou seja, dá para eu transformar água em vinho usando... Uma mediunidade? Não. Sim, Dá para eu remover um câncer. Pra gente trazer mais pra contemporaneidade. Tá. Remover um câncer. Sem depender da interferência divina? Não, pela fé, usando como canal a fé no santo, em Jesus, em Deus. Mas dá pra eu manifestar algum tipo de coisa sobrenatural, mente sobre a matéria, sem necessariamente uma ligação com Deus. Sim, tá? Eu creio que sim. Porque dependendo da maneira como você pensa, no seu otimismo, né, da sua esperança, você até muda a maneira como o seu corpo está funcionando. Então você melhora o seu sistema imunológico e tal, você se abre a ser curado mais facilmente. Enquanto se o cara estiver hiper triste e pessimista, arrebenta com o sistema, vai dormir mal e a tendência de piorar é maior. E aí, nesse sentido, isso como é que pode isso funcionar? Porque se Deus não é a regra, ele é quem expressamente escolheu as regras... Isso é minha opinião, tá? Não, perfeito. Eu tô trocando só ideia contigo, porra. Tá bom. Como é que pode, então? Como é que você enxerga a possibilidade de um cara que ele não é conectado com o divino, mas ele tem acesso aos milagres do mundo espiritual apenas com a mente sobre a matéria, né? A gente já trocou ideia, inclusive, de exércitos ou líderes que estudaram isso do ponto de vista científico, né? Sim. Portanto, tem uma galera que enxerga nisso uma possibilidade desligada do Deus cristão, por exemplo. Mas tem um limite até que tipo de coisa você consegue fazer sem depender de um contato com o sobrenatural ou com o espiritual. Tem um limite. Você vai até um certo lugar, entendeu? Porra, mas esse limite, qualquer que seja, ele já é sobrenatural. Ele já é desequilibrante num jogo, não é? Ele então, assim, existem exercícios que o cara vai conseguir fazer no Oriente, né? É comum isso, que o cara vai conseguir ter um controle muito maior até sobre o batimento cardíaco. Pô. O cara reduz o batimento cardíaco, ele consegue... vamos supor que ele consegue jogar mais sangue para uma área do corpo que está precisando de mais sangue, desinflamar uma área. Então existe um limite. Agora tem coisas assim que o cara não vai conseguir fazer, né, meu irmão? Porra, mas isso aí já é sensacional. Já é legal pra caramba. Agora, vamos supor que hoje tem estudos da Universidade de Princeton que dizem que os cérebros se conectam e através dessa conexão eu consigo acessar seu pensamento e de repente eu te falo uma parada que ninguém sabe. Que só você sabe porque o meu cérebro conectou com o teu. Então, até aí você não tá meio que dependendo de Deus pra fazer isso. Nem dos anjos, dos demônios. Sim, né? Sim. Verdade. E aí a gente... isso daí tem a ver com aquela lenda da glândula pineal? Também, mas a pineal já é mais a conexão do corpo com o espírito. A gente já tá indo mais pra você subir de nível, entendeu? É tipo assim, cara, eu posso andar daqui até o Rio de Janeiro. Mas andando daqui até o Rio de Janeiro, eu não vou conseguir fazer isso em 4 horas. 4 horas eu teria que usar uma tecnologia, que é um avião, um carro, uma moto. No espiritual vai assim também. Tem coisa que não dá pra fazer sem você subir esse nível.
Entendeu? Tá. E para subir esse nível... Cara, aí são outros exercícios espirituais que você tem que fazer. As coisas têm preço? Tudo tem preço. Espiritual? Tudo tem preço. Tudo, tá bom. Tudo. É um comércio ferrenho, tem máfia, tem corrupção, tem maracutaia, tem tudo. Gambiarra, enganação, puxada de tapete, facada nas costas. Tem gente que tem coisa boa, que o cara entrega a vida pra salvar o outro sem precisar fazer isso. Tem tudo que tem aqui tem lá, meu irmão. Até tigrinho deve ter lá, né? Mas se ele... Não, por isso eu quero dizer assim, ó. Você como um pastor, tu vai falar assim, Jesus pagou... Aí você já percebeu que eu sou um pastor meio um pouco diferente do Sim, do sim, resto, mas né? eu falo a doutrina cristã prevê que o sangue de Cristo pagou pelos nossos pecados e se pela fé como é que é? Não lembro. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Tem aquele outro que A salvação é pela graça por meio da fé, não vem de vós. Tem um outro que é assim, Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscar assim. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nesse sentido, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, me parece que o preço tá, de certa forma, pago, que seguir essa doutrina... O preço da salvação, Jesus já pagou. Tá pago. E aí se de outras coisas, não. Se tudo tem um preço... Tudo. No mundo espiritual. Isso, no mundo espiritual. Se tudo tem um preço no mundo espiritual... E a moeda é o sangue, geralmente. Ou a vida. Jesus pagou com o sangue e com a vida dele. O que exatamente Jesus pagou? Vamos lá. Eu posso fazer... o que eu posso fazer com o crédito que Jesus me deu? Eu posso fazer... que tipo de vacilo... Não é bem essa palavra, caralho. Desculpa, Deus. Deixa eu pensar. Jesus morreu para me salvar. Sim. Para eu ser salvo pelo sacrifício de Jesus... Quer dizer, eu não sei se ele morreu para te salvar, não, hein? Ah, é? Nem para me salvar. Porque tem um versículo que fala: Jesus morreu para a salvação de muitos, não foi de todos. Ou seja, na verdade, na verdade pode ser interpretado assim: ele morreu para salvar todo mundo, mas nem todo mundo vai querer. Desculpa te interromper aí. Não, mas aí, então se isso tá pago, e o cara que ele não tá nessa parada, mas ele tá, por exemplo, ele quer uma... O cara que tá na igreja aí, ele quer um resultado financeiro, por exemplo, ou um resultado de alguma coisa, ele vai lá com muita fé e ele ora pra se curar de uma doença, não sei o quê. Sei. E qual é o preço que um cara que não tá não acredita em uma parada dessa, paga quando ele consegue, por meio do mundo espiritual, ainda que sem saber, algum tipo de coisa nesse sentido? Né? Ele paga para conseguir, né? Então esse cara, geralmente, vamos supor que tem gente que nunca teve contato com Deus, mas recebe uma oração e é curado. É porque Deus está dando um crédito antecipado para ele. Mas geralmente, o que acontece? O cara, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai se consagrar, ele vai ler a Bíblia, ele vai andar com pessoas que são pessoas que creem no sobrenatural, ele vai ver o sobrenatural. Melhor maneira, inclusive, de você ver as coisas, você andar com a galera que vê as coisas, porque aquilo ali, as coisas que antes você achava impossíveis são normais no cotidiano da galera, então facilita muito. Então, assim, o cara vai se consagrar, ele vai tornar a vida dele, a alma dele, o corpo, a alma e o espírito mais abertos à ação de Deus. Entendeu? E o inimigo tendo menos controle sobre a vida desse cara. Nesse momento, o cara está muito mais propício a ter esse tipo de benefício, porque ele já pagou o preço da santificação. Sem santificação, ninguém verá a glória de Deus. Entendeu? Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, não pode você ter ódio no coração, você ter amargura, você ficar desejando o mal dos outros, entendeu? Só falando coisa negativa, pra baixo. Isso tudo são brechas que dão acesso ao inimigo a agir na tua vida. Aí vai trazer depressão, doença, destruição da família, do casamento, das finanças e tal. E vai ficar te sugando como um sanguessuga até a hora que você morrer, ele pular pro próximo trouxa que der lugar pra ele.